Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e terror psicológico chamado Remédio Amargo. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com um acidente de carro que resulta em 5 pessoas feridas. Após um curto período de espera, uma ambulância chega ao local para socorrer os feridos. Um dos paramédicos, chamado Angel, os atende imediatamente e é acompanhado pelo seu colega e pelo motorista da ambulância que se chama Ricardo. Angel parece ser um bom profissional, mas ele tem o mau hábito de roubar os pertences das vítimas que socorrem. Ambos colocam imediatamente a vítima na ambulância e depois voltam para o hospital. A cena então muda para a vida pessoal de Angel, fora do trabalho, onde ele vive uma vida pacata em seu apartamento com a sua namorada Vanessa. Angel espera ter um filho com Vânia em breve, mas até agora ela ainda não conseguiu engravidar. Além disso, Angel está confiante de que ele é fértil e que a infertilidade de Vânia é a razão pela qual eles ainda não conseguiram ter um filho. Um dia, Angel decide fazer um teste de fertilidade fazendo um exame chamado espermograma, mas ele é surpreendido quando o médico informa que sua contagem de espermatozoides é baixa e que o seu movimento espermático é mínimo. Então o médico aconselha Angel a se submeter à tecnologia reprodutiva assistida, a fim de aumentar as suas chances de ter um bebê. Durante as noites em seu apartamento, ele tem dificuldades para dormir porque o cão do vizinho late constantemente. Além disso, Vanessa está sempre voltando para casa tarde devido aos seus estudos. Um dia, Angel e Ricardo recebem uma ligação dizendo que houve um acidente e correm para o local imediatamente. Quando chegam lá, Angel e Ricardo levam rapidamente a vítima para a ambulância, mas no caminho do hospital a vítima tem uma convulsão que causa pânico em Angel. Isso também faz com que Ricardo, que está dirigindo a ambulância, perca sua concentração, o que resulta em um terrível acidente. Infelizmente, desde o dia do acidente, Angel fica com suas 2 pernas paralisadas, e agora ele precisa de uma cadeira de rodas para se locomover e continuar com as suas atividades diárias. Além disso, as funções de Angel como paramédico também foram interrompidas pelo hospital devido à sua deficiência. Em seu estado atual, Angel fica apenas sentado em seu apartamento, incapaz de trabalhar, e conta apenas com o salário de auxílio-doença que recebe do hospital. Vanessa está triste de ver a condição de Angel, então ela o ajuda com as suas atividades diárias, preparando as refeições e lhe dando seus remédios. Angel também participa frequentemente de treinamentos de recuperação, caminhando lentamente para recuperar as suas pernas, contando com a ajuda da sua assistente, Sandra. Depois do acidente, o humor de Angel fica ainda pior, e ele fica cada vez mais zangado e inseguro com a sua namorada. No meio da noite, ele fica desconfiado quando vê o contato de um homem chamado Roberto no celular de Vanessa e percebe que ela conversa com ele com frequência. Angel tenta perguntar a Vanessa sobre Roberto, mas ela responde que ele é apenas o seu colega de classe, que sempre a ajuda com os trabalhos da faculdade. Entretanto, Angel continua desconfiado e não consegue acreditar em Vânia, então ele procura um tutorial para descobrir uma maneira de espionar o celular da sua namorada. No dia seguinte, ele recebe a visita de Ricardo, o motorista da ambulância que quer pedir desculpas pela sua negligência no dia do acidente. Mas Angel ainda parece zangado e diz que não quer ver Ricardo novamente. Quando Vanessa está prestes a sair para a faculdade, Angel pede a ela que ela lhe compre um sorvete ali perto. Depois que Vanessa sai, Angel pega o celular dela e instala um aplicativo que funciona como rastreador e que também possui recursos que lhe permitem ver o que ela está fazendo e com quem está falando. Pouco tempo depois, Vanessa retorna com o sorvete. E então ela se despede e vai para a faculdade sem saber o que Angel fez em seu celular. Depois da saída de Vânia, Angel imediatamente pega seu laptop para instalar o mesmo aplicativo. Em seguida, ele conecta seu laptop ao celular de Vanessa, e assim todas as atividades dela podem ser secretamente monitoradas por ele. Isto inclui tudo desde a gravação das suas conversas, assim como vídeos das atividades de Vanessa através da câmera, que passa todo o tempo filmando tudo. A caminho da sua fisioterapia, Angel esbarra em Vicente, e ele está zangado com ele por causa do seu cachorro que continua latindo todas as noites. Vicente tenta explicar que ele tem que ficar todas as noites com a sua esposa no hospital e tem que deixar o seu cão sozinho em seu apartamento. Durante o jantar, Angel diz a Vânia que ele está melhorando, mas ele pensa que Vanessa não se importa mais com ele depois que ele ficou paralisado. Então Vanessa diz que recebeu uma oferta de emprego em uma clínica veterinária e que trabalhará meio período enquanto conclui os seus estudos. Mas Angel não concorda com isso porque o trabalho vai reduzir o tempo de Vanessa em casa com ele. Por esse motivo, eles têm uma discussão antes dela sair do apartamento. Em seguida, Angel volta à sua rotina espionando Vanessa, que está discutindo com Roberto, seu colega de classe. Na manhã seguinte, Angel expressa sua frustração com Vanessa
porque ela não tem mais tempo para ele. Angel diz que ela se esqueceu de preparar a sua medicação, apesar dele mesmo ter escondido os remédios. Isto faz com que Vanessa se sinta aborrecida, porque ela tem certeza que separou a medicação para ele. Então ela decide ir à farmácia para comprar o remédio de Angel. Neste momento, Angel não suporta mais o barulho do cachorro de Vicente latindo o tempo todo. Portanto, no dia seguinte, ele age como um sádico e coloca agulhas em um pedaço de carne. Depois disso, ele vai ao parque, onde Vicente e seu cão costumam sair para passear e tomar um pouco de ar fresco. Então ele dá a carne ao cachorro de Vicente, na esperança de matá-lo. À noite, Angel continua monitorando Vanessa, que está falando com sua amiga sobre o comportamento dele. Durante a conversa delas, sua amiga diz a Vanessa para ela terminar com Angel, porque ele é um homem possessivo. Mas Vanessa responde que ela não pode deixá-lo na situação atual. Angel ouve tudo isso e se sente ofendido, além de ficar com medo de que Vanessa realmente o deixe. Durante o jantar, ele pede desculpas pelo seu comportamento e agradece a ela por sempre tomar conta dele. Angel pergunta então se eles podem ter relações novamente, porque talvez Vanessa possa engravidar dessa vez. Mas quando eles fazem, Angel percebe que não pode mais sentir nada por causa da sua paralisia. Em seguida, enquanto Angel está tomando banho, Vanessa recebe uma mensagem da sua amiga. Mas estranhamente, ela percebe que as notificações em seu telefone e no laptop de Angel estão apitando ao mesmo tempo. Então, quando ela entra no quarto dele, ela verifica seu laptop e descobre o aplicativo de perseguição que foi instalado em seu celular. Isto faz com que Vanessa finalmente perceba que Angel está espionando há um bom tempo, e por isso ela decide fazer as suas malas e deixá-lo. Nesse momento, Angel percebe que Vanessa descobriu o que ele fez e foi embora. Meses depois, no dia do Natal, Angel aparece celebrando sozinho e seguindo com a sua rotina diária, sem a ajuda de Vanessa. Ele ainda se submete regularmente ao treinamento de fisioterapia com Sandra. Depois de alguns meses do término com Vanessa, Angel começa a se sentir só e tenta pegar um táxi até o local de trabalho dela para ver como ela está. Mas ele acaba descobrindo que Vanessa está saindo com alguém, e Angel não consegue aceitar o fato de que a pessoa se revela ser o seu amigo Ricardo, o motorista que estava dirigindo a ambulância no dia do acidente. Então ele segue os dois enquanto eles saem de lá para outro local. E o coração de Angel fica ainda mais partido quando ele vê os dois entrando em uma loja de roupas e artigos para bebês. Ele fica furioso e decepcionado quando fica sabendo que Vanessa está grávida, e agora espera por um filho de Ricardo. Mais tarde, em seu apartamento, Angel parece estar planejando algo. Então ele vai ao encontro de seu ex-colega e compra um anestésico no laboratório do hospital onde ele trabalhava como paramédico. Depois de tudo preparado, no dia seguinte ele retorna ao local de trabalho de Vanessa para esperar por ela. Quando ela sai de lá, ele a segue por algum tempo e depois chama pelo seu nome. Vanessa fica um pouco assustada e pensa em ignorá-lo, mas Angel diz que quer conversar e se despedir, o que a deixa com pena. Por isso ela concorda em acompanhá-lo até o seu apartamento. Assim que eles chegam lá, Angel a convida para entrar, pois os seus pertences e até mesmo seu passaporte ainda estão no apartamento dele. Mas quando Vani entra no quarto para pegar os seus pertences, Angel injeta um anestésico enquanto ela está de costas, o que faz com que Vanessa desmaie na hora. Mais tarde, ao recuperar a consciência, ela percebe que suas mãos e pés foram amarrados à cama. Angel coloca uma música alta dentro do quarto, para que ninguém possa ouvir os gritos de Vanessa. Então ele pega o celular dela e o leva para fora do apartamento. Depois disso, ele mexe no celular e encontra uma mensagem de Ricardo, que está procurando por ela. Angel responde a mensagem dizendo que Vanessa não quer mais nada com ele, e que eles não podem continuar com a gravidez, pois não podem cuidar daquele bebê. Nesse momento, Angel joga o celular de Vanessa no rio, e depois ele volta para o seu apartamento e para Vanessa, que foi mantida em cativeiro em seu quarto. Ao chegar no quarto, Angel desliga a música e retira o pano da boca de Vanessa, mas ela volta a gritar por ajuda. Por causa disso, Angel fecha sua boca e depois a anestesia mais uma vez. No dia seguinte, enquanto Angel está a caminho da sua sessão de fisioterapia, ele é subitamente abordado por Ricardo, que está procurando por Vanessa. Angel age como se não soubesse da relação deles enquanto Ricardo lhe explica tudo. Então ele diz que não a vê há muito tempo e que precisa ir para a fisioterapia devido à sua dor. Enquanto isso, no apartamento, Vani acorda e vê que não está mais amarrada. Ela pensa que tem uma chance de escapar, mas quando tenta se mover, descobre que Angel injetou um fluido epidural em seu corpo, um anestésico que paralisa temporariamente as suas pernas. Mas apesar de não conseguir mover as pernas, Vanessa continua tentando sair do quarto, só não consegue porque a porta está trancada. Depois disso, Angel recebe uma mensagem de voz de Ricardo, e ele diz que quer denunciar o desaparecimento de Vanessa à polícia, porque começa a suspeitar de que Angel tem algo a ver com isso. Durante o jantar,
Angel alimenta Vanessa e diz que está muito orgulhoso de poder ter um filho em breve, mesmo que o bebê não seja seu. Quando Angel se distrai, Vanessa pega imediatamente uma garrafa de cerveja e esmaga a cabeça dele com ela. Ela tenta fugir da sala enquanto grita por ajuda, mas Angel consegue reagir e pega imediatamente a sua injeção para anestesiar Vanessa novamente. Pouco tempo depois, Vicente bate à porta de Angel e suspeita que ouviu a voz de Vanessa gritando por socorro em seu quarto. Como Vicente ameaça chamar a polícia, Angel o convida para entrar em seu apartamento para se explicar, mas quando ele entra, fica chocado ao ver Vanessa presa e deitada no chão. Nesse momento, Angel pega sua faca e apunhala Vicente por trás até a morte. Depois disso, ele liga para um amigo criminoso chamado Fermin, pedindo-o para ir até o seu apartamento. Quando Fermin chega lá, Angel dá a ele algum dinheiro para que ele se livre do corpo do idoso. Fermin concorda e leva o cadáver de Vicente para dentro de seu caminhão. No dia seguinte, a polícia chega ao apartamento de Angel e pergunta sobre o desaparecimento de Vanessa. Angel responde casualmente a todas as perguntas, e nenhum policial acredita que ele é suspeito. Assim que o policial vê a medicação de Angel em cima da mesa, ele informa que esta é uma medicação para suas dores neuropáticas. Então a polícia acredita nas palavras de Angel, principalmente por causa da sua paralisia, e por isso decidem deixar o seu apartamento. Entretanto, eles não sabem que Angel encontrou as chaves do apartamento de Ricardo na bolsa de Vanessa, e agora ele está planejando cometer mais um crime. Enquanto isso, na casa de Ricardo, ele está relatando novamente o desaparecimento de Vanessa para a polícia. No momento em que Ricardo entra no banheiro, Angel já está atrás da cortina da banheira e consegue injetar o anestésico mais uma vez, fazendo Ricardo desmaiar. Em seguida, Angel adiciona cuidadosamente uma mistura de veneno à bebida alcoólica de Ricardo. Depois faz ele beber tudo, fazendo parecer que foi Ricardo quem tirou a sua própria vida. Depois da saída da polícia, Angel vai até o quarto de Vanessa para levá-la à mesa de café da manhã. Agora Vanessa está usando a mesma cadeira de rodas que Angel e decidiu se render a tudo o que Angel fez com ela. Um dia, Angel compra um anel e pede a Vanessa em casamento, mas ela não consegue responder e foge para o banheiro. Então ela pega um cortador de unhas e o esconde. No meio da noite, Angel percebe que Vanessa está com febre e vai à farmácia para comprar remédios. Vanessa aproveita a situação e usa o cortador de unhas para desamarrar a corda e conseguir se soltar, mas as pernas de Vanessa ainda estão paralisadas e ela tem muita dificuldade para sair do quarto. Então ela pega uma chave de fenda para arrombar a fechadura da porta do apartamento. Em seguida, ela sai imediatamente do apartamento de Angel e entra no elevador. Mas infelizmente, Angel já está de volta da farmácia e Vanessa tenta sair de lá pelas escadas. Angel percebe tudo e a persegue desesperadamente, ao ponto de descer as escadas de cadeira de rodas. Então Angel consegue agarrar a perna de Vanessa, mas ela continua lutando e isso faz com que Angel quase caia das escadas. Neste momento, Vanessa lembra que ainda está com a chave de fenda no bolso e apunhala Angel várias vezes, até que ele finalmente cai no chão. Para o desespero de Vanessa, Angel ainda está vivo, mas agora ele está completamente paralisado, tetraplégico, o que o torna incapaz de mover qualquer parte do seu corpo que não seja a cabeça. Pouco tempo depois, um enfermeiro vai vê-lo, mas ele está acompanhado de uma mulher que se diz ser a sua namorada. Esta mulher é Vanessa, que olha para Angel com uma expressão assustadora em seu rosto e diz sarcasticamente que vai cuidar dele a partir de agora. O filme termina com ela empurrando a cadeira de rodas de Angel para fora do hospital, com um sorriso maligno e vingativo em seu rosto. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.